que é, afinal, o tal do discurso de ódio? Você já deve ter ouvido por aí que discurso de ódio não existe, que é só uma forma que o pessoal tem de censurar as coisas que não gosta de ouvir. Mas, por outro lado, eu tenho certeza de que você já leu algumas coisas, já viu algumas coisas, não só no meio político, entre pessoas comuns também, que você falou, peraí, isso aqui já está passando muito da dose do que é um comportamento aceitável. A questão é como definir objetivamente o que é um discurso de ódio e o que é algo que não pode ser tolerado. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho todas as perguntas, e eu quero que você raciocine comigo e depois comente aqui no vídeo o que é que você pensa. Aqui no Brasil, a gente tem visto tentativas de legislação, até decisões judiciais falando no que seria o discurso de ódio, e que ele não caberia na liberdade de expressão. Mas a gente tem um problema de regramento, que é o seguinte: ninguém definiu no Brasil o que é ou não liberdade de expressão. Então, você já deve ter visto nos Estados Unidos alguém falando, não, isso aqui não se enquadra na liberdade de expressão porque é discurso de ódio. Ocorre que eles definiram objetivamente o que é isso. Nós não fizemos isso ainda, embora tenhamos tido várias tentativas. E aí isso dá uma brecha para quê? Toda tela em branco vira um cheque em branco. A pessoa pega aquela expressão discurso de ódio e começa a imaginar que é tudo aquilo que está na cabeça dela que seja. Então, ela começa a atribuir aquele significado a outras coisas na falta de uma definição. E é por isso que a gente está nessa bagunça toda, todo mundo apavorado com o discurso de ódio do outro, todo mundo querendo calar o discurso de ódio do outro. Mas, espera aí, não tem uma definição sobre isso? Tem uma definição internacional, que é uma definição que todos nós podemos usar, porque ela é uma definição técnica. Ocorre que ela não está na lei, então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o nosso comportamento, a nossa ação com aqueles que a gente conhece, de chegar e falar, ó, fulano, cuidado, que esse caminho não está legal, talvez não te faça bem, falar assim, de maneira privada, né? Não vai ficar chamando as pessoas que você conhece nas redes sociais e expondo, porque isso é chato pra caramba. Mas, enfim, o que é o tal do discurso de ódio? A gente chega nessa definição porque nenhuma barbárie na história da humanidade começou com um míssil. Tudo começa na palavra. Então, há uma tentativa de antever qual é o caminho de discurso que pode levar à barbárie. Se você pegar genocídios, como, por exemplo, em Ruanda, Tutsis e Hutus, que é um caso em que a minoria saiu matando a maioria, começa no discurso, começa em chamar as pessoas de baratas, porque são de determinada etnia. O Holocausto começa relacionando também, desumanizando judeus, relacionando a ratos, e isso é muito perigoso, está no discurso político de hoje. O que seria o discurso de ódio? Não é você desumanizar. A definição correta é o discurso que incita agressão ou animosidade a um grupo específico ou a uma pessoa específica. Por que razão? Por qualquer razão. Pode ser com razão, que a pessoa queira fazer uma retaliação, e pode ser sem razão também. Será discurso de ódio da mesma maneira se houver incitação. Então, nenhum discurso de ódio você pode tolerar? Nada disso é possível, nada disso vai se enquadrar na liberdade de expressão? E aí é que eu quero que você pense comigo. Existe um medo de que esse discurso contamine outras pessoas, de que a vocalização de algo possa ser entendida por outras pessoas como uma ordem ou como uma brecha para fazer algum tipo de perversidade. E aí nós temos diversas situações. Uma pessoa que tenha um desabafo contra um político, contra um jornalista, contra um comunicador, mas que seja só uma pessoa que não está em grupo nenhum, ela desabafou, falou, isso daí também deveria morrer. Não estou falando que isso é certo. É, em tese, o discurso de ódio, mas é algo que a gente tem de ficar atrás para tirar de circulação?
ou um desabafo de uma pessoa comum, tá ok. Aí falo do outro lado, de cima para baixo, do poderoso para o cidadão comum. Se um político elege um cidadão comum para Cristo, ainda que ele não diga palavras tão odientas como merece morrer, o que ele pode causar na vida dessas pessoas, porque ele é alguém que tem influência, isso é uma coisa problemática. Se um político elege uma classe de pessoas para serem os inimigos dele, por exemplo, ele elege os gays, ou ele elege as mulheres, que as mulheres não prestam para nada, ou ele elege os policiais, ou ele passa a eleger os conservadores. Ele pega uma classe de pessoas e resolve falar com muita animosidade sobre essa classe de pessoas. Isso é outro tipo de discurso de ódio. E, ao fim e ao cabo, é muito mais poderoso e muito mais próximo do que a gente teve de discursos que incentivaram perversidades. Como regrar isso? E o cidadão comum nunca vai fazer discurso de ódio? Ele pode fazer, é uma coisa meio relacionada ao poder. Quando se juntam muitas pessoas para atacar uma específica ou um grupo, não é dialogar, é atacar. Fulano fez tal coisa, então a gente quer que ele perca o emprego. Fulano fez tal coisa, então a gente quer que ele seja proibido de estar em uma rede social. Isso vai incentivando a animosidade. Você pode ver que a pessoa pode não ter dito textualmente que ela queria que xingassem ou que ela queria que atacassem, mas isso irá acontecer de forma inevitável, porque você tem um poder de grupo. Isso é um discurso de ódio que tem sido hoje em dia mais utilizado no combate ao que se reputa discurso de ódio do que em alguma tentativa de espalhar teorias extremistas pela sociedade. A questão é que quando você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você está fazendo um discurso de ódio porque você quer incentivar o extremismo, talvez você tenha o mesmo resultado de quem faz um discurso de ódio para acabar com o discurso de ódio. Será que ações iguais têm alguma chance de ter resultado diferente? E você, já se deixou carregar alguma vez por essa vontade que é profundamente humana? Eu já me deixei. E só quando você reconhece em que ponto foi aquilo que você vai conseguir traçar o seu limite e ajudar as pessoas que estão em volta de você a traçar limites que preservem não só a reputação delas, mas também a saúde mental. Não esquece de dar uma olhada nos meus e-books, eu falo bastante sobre isso e eu quero ouvir você também. Até mais.